Olá, turma. Me chamo professora Gabriela e hoje o nosso tema é sobre os protistas. Continuando o nosso estudo dos seres vivos, nós vimos que o domínio bactéria e o domínio árquea, eles são compostos por seres procariotos, ou seja, seres que o material genético está disperso no citoplasma sem uma membrana que o envolve, sem uma membrana nuclear, né? Então, eles estão soltos, não apresentam uma membrana nuclear. Então, o domínio eucária, que é composto pelos protistas, plantas, fungos e animais, são eucariotos, ou seja, o núcleo apresenta uma membrana que o envolve. Então, o primeiro reino que nós vamos estudar são os protistas. São os seres mais simples, né, dentro dos eucariotos. Vamos lá. Então, os primeiros seres eucariontes são os protistas, e eles podem ser divididos em protozoários e algas. Nós veremos que os protozoários, eles são seres unicelulares e são heterótrofos, ou seja, são seres que não produzem o seu próprio alimento, que precisam se alimentar do meio ou de outros seres. Já as algas são seres que podem ser unicelulares ou pluricelulares e são fotossintetizantes. Nós veremos também que, apesar desses dois grupos, né, protozoários e algas, estarem dentro de um mesmo reino, eles não têm a mesma origem genética, assim como outros reinos, a gente vai perceber que eles têm origens comuns, né? Já esses aqui não, eles são agrupados nos protistas, é um reino que é um pouco controverso e que ainda está em revisão, mas por enquanto nós vamos colocá-los aqui juntos, tá bom? Então, protistas compostos por protozoários e algas. E hoje nós vamos começar com os protozoários. Então, os protozoários, eles são seres eucariontes, ou seja, apresentam o núcleo envolvido por uma membrana nuclear. São unicelulares, os protozoários, tá? São unicelulares, ou seja, são animais que apresentam apenas uma célula, compostos por uma célula apenas. São heterótrofos, ou seja, se alimentam de nutrientes ou outros seres do meio. Não produzem o seu próprio alimento. Eles têm uma capacidade de deslocamento e obtêm seus alimentos por ingestão ou absorção. Vamos verificar quais são os grupos de protozoários. Então, eles são divididos em flagelados e ciliados. Essas divisões, vocês vão perceber que é a forma de locomoção. É uma estrutura de locomoção denominada flagelo, estrutura de locomoção denominada cílios. E a gente vai observar. Os ameboides, que são compostos, a gente vai verificar, né, por uma estrutura que são os pseudópodes, nós vamos falar lá na frente, que também tanto auxilia na locomoção quanto na captura de alimentos. E por fim, os esporozoários, que a gente vai ver que é uma forma de vida de esporos desse grupo, por isso o nome esporozoários. Então, o primeiro grupo são os flagelados, tá? Então, quais são as principais características dos flagelados? Compreende protozoários que se locomovem por meio de estruturas filamentosas denominadas flagelos. Geralmente apresentam um ou dois flagelos, mas algumas espécies podem apresentar dezenas. Alguns flagelados têm vida livre, utilizando os flagelos para natação e captura de alimentos por fagocitose. Outros sésseis criam uma corrente para atrair partículas de alimento para perto de si, podem ser encontrados em meio aquático, no mar ou água doce. Entre os flagelados, parasitas da espécie humana destacam-se Trypanosoma cruzi e Leishmania brasiliensis e Trichomonas vaginalis. Então, aqui a gente tem o exemplo, né, da Trichomonas vaginalis, um protozoário, e você vê que ele é composto por vários flagelos. E aqui o Trypanosoma cruzi, responsável pela doença de Chagas, e a gente vê que ele tem apenas um flagelo. Né? Alguns termos que foram utilizados aqui no texto, como sésseis. Sésseis são os animais que não se locomovem, tá bom? E fagocitose, porque às vezes eles englobam pelas suas membranas, ou nesse caso, fagocitose, né? Eles vão com o flagelo, segurar o flagelo e colocar para dentro. No caso, estruturas sólidas, né? Grandes, outros animais, por exemplo.
ciliados. Ciliados, portador de cílios. Observem aqui, são essas estruturinhas aqui, ó. Os cílios responsáveis pela locomoção dos ciliados. Por isso esse nome, ciliados, tá bom? Compostos por cílios. Isso é mais importante de se entender nesse momento do estudo. Percebam que vocês vão estudar isso também lá no segundo ano do ensino médio, mas por enquanto é importante vocês saberem essas características principais, tá? Mas eu vou também ler algumas informações importantes. Estruturas dos cílios são estruturas locomotoras filamentosas, geralmente mais curtas e mais numerosas que os flagelos, né? Percebam aqui como elas são mais numerosas. Entre as pouquíssimas espécies de parasitas, destacam-se Balantidium coli, parasita do intestino de porco, eventualmente da espécie humana. Alguns ciliados vivem no tubo digestório de animais ruminantes, como bois, carneiros, cabras, auxiliando na digestão da matéria vegetal. Então, aqui nós temos um ciliado, Paramécio. Ele é muito estudado, esse protozoário. E observem que ele tem vários cílios, por isso ciliado, ele tem os cílios, tá? Portadores de cílios. Um outro grupo são os ameboides, e esse grupo tem um exemplar muito famoso, que é a ameba, tá? Então, os ameboides, né, nesse caso a ameba, eles apresentam uma estrutura que são os pseudópodes, pseudo, falso, podos, pés, tá? Então, são os pseudópodes. Que é a forma que ele tem para se deslocar e para capturar. Percebam que eles fazem essa estrutura, esse deslocamento, englobam os alimentos, os seres ou as partículas alimentares, e dessa maneira eles colocam para dentro do organismo, né? Através do englobamento, né? Dessa estrutura chamada pseudópode. Eles podem ser encontrados em água doce, solos úmidos e mares. Algumas espécies são parasitas, como a entamoeba estolítica, né? A disenteria amebiana, a amebíase, tá bom? Então, a ameba também pode causar doenças, né? Como a amebíase, tá ok? E, por fim, o último grupo de protozoários, os esporozoários. Então, esse nome esporozoário refere-se ao fato de muitos dos representantes possuírem estágios de vida nas quais os seus representantes formam esporos. Algumas espécies causam doenças em invertebrados, aves e mamíferos, inclusive na espécie humana. Dependendo da espécie, o protozoário habita diferentes locais no hospedeiro, como no interior de células diferentes dos órgãos, o sangue ou cavidades do corpo. Então, entre os mais conhecidos, a gente tem o Plasmodium, causador da malária, e o Toxoplasma gondii, da toxoplasmose. Então, apenas a título de informação, né, que a gente tem o Plasmodium e aqui o Toxoplasma gondii, tá? Então, esporozoários, isso porque num determinado momento eles se formam, uma das suas fases de vida, do ciclo de vida, é esporos. Esporos são estruturas, no geral, mais resistentes, que ficam no ambiente e resistem por mais tempo, no ambiente, né? Faz com que aumente o tempo de vida desses organismos. E quando em ambiente mais propício, aí eles se desenvolvem num outro tipo de forma. E agora nós vamos passar para as algas. Então, nós falamos dos protozoários, né? Que são os protistas heterótrofos. E agora nós vamos falar das algas, que são os protistas autótrofos. Né? Então, as algas, primeiro de tudo, elas podem ser divididas em multicelulares e unicelulares. E agora nós vamos falar das algas multicelulares. A primeira de todas são as clorofícias, né? Clorofícias são algas verdes. Então, aqui nós temos um exemplo, né, das clorofícias, algas verdes multicelulares, são algas que a gente consegue ver a olho nu. E no mar, né, na praia, quando vocês estão na areia da praia, às vezes vocês conseguem ver essa alga aqui. Tá? Então, isso é uma clorofícia. Essas algas verdes que vocês veem na praia são clorofícias, cloro verde, tá bom? Nesse caso aqui, o nome científico é a uva lactuca, também conhecida como alface do mar, tá bom? Outras algas são as algas feofícias, ou algas marrons. Feo é marrom, né, do grego, tá? Então, elas
são encontradas aqui, né? Então, vocês já devem ter visto essas algas marrons, também são algas que a gente consegue ver a olho nu, né? Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo, que é o Sargassum, do gênero Sargassum, que apresenta essas bolinhas aqui, ó, que permitem a flutuação delas, tá bom? Existem outro tipo também, vocês talvez em alguns documentários vão ver, que são algumas algas gigantes, são os kelps, mas elas são encontradas na América do Norte. Por fim, nós temos as rodófitas, que são as algas vermelhas, tá? Então, algum de vocês já devem ter visto, né, essas algas com essa coloração, né? Então, essas algas, né, rodofícias, algas vermelhas, rodo, que significa vermelho do grego, tá? Então, são grupos muito diversificados, elas variam desde o vermelho até o roxo, tá? Então, o que é que nós vimos até agora, né? Então, das algas, nós vimos as clorofícias, as feofícias e as rodofícias. Clorofícias, algas verdes. Feofícias, algas marrons. E rodofícias, algas vermelhas. Então, essas são as algas multicelulares. E vamos falar um pouquinho das algas unicelulares. Então, as algas unicelulares, chamadas também microalgas, elas são responsáveis por serem a base do fitoplâncton, né, que é a base da cadeia alimentar dos ambientes aquáticos. Elas são algas microscópicas, são algas unicelulares, e a gente vai falar de 3 tipos. As diatomáceas, que são essas estruturinhas aqui, todas microscópicas, a gente só consegue ver pelo microscópio. Elas têm uma carapaça formada por sílica, e elas fazem parte tanto do mar quanto da água doce. Continuando nas algas unicelulares, nós temos as euglenofitas, ou euglenoides, que são microalgas, né, algas unicelulares, que apresentam flagelos, sendo que ela tem uma peculiaridade. Na luz, elas fazem a fotossíntese, e quando não tem luz, elas obtêm o seu alimento do meio, elas são heterótrofas. Então, a classificação dessa alga, ela é controversa, mas por enquanto elas ainda são classificadas como microalgas, né, algas unicelulares. Por fim, nós temos as dinófitas, né, que são os dinoflagelados. Esse grupo é muito interessante, porque eles são responsáveis por 2 fenômenos. O primeiro é a maré vermelha. Na maré vermelha, eles desenvolvem essa coloração na água e eles liberam substâncias tóxicas que podem realmente intoxicar peixes e outros animais e pode ser prejudicial para o ser humano também. E outro fenômeno que esses algas, né, dinoflagelados, realizam é a bioluminescência. Eles utilizam energia para produzir luz e fazem esse fenômeno lindo de se ver, né, no mar à noite. Essa produção aqui, ó, esse mar luminoso, na verdade, é a presença de muitas microalgas, né, dinoflagelados. Econômicas, e nós vamos falar agora. Então, a importância ecológica no ecossistema é porque eles compõem a base da cadeia alimentar. Eles formam o fitoplâncton, a base da cadeia alimentar aquática. E o que é que isso é importante? Assim como as plantas terrestres, essas algas, né, tanto pluricelulares quanto essas unicelulares, elas são responsáveis por produção de oxigênio. Né? E o oxigênio é o gás importante e necessário para a respiração dos seres vivos, tá bom? Então, é isso, a base da cadeia alimentar aquática, e são responsáveis por grande parte da produção do oxigênio, ok? Além disso, como importância econômica, as algas pardas, vermelhas e verdes, elas são utilizadas como alimento, principalmente pelos orientais. Algumas algas vermelhas, elas são secas e utilizadas para envolver o sushi, né? O famoso sushi, uma comida típica japonesa. Como eu falei, algumas algas verdes, pardas, mas nesse caso aqui a gente tem o exemplo de uma alga verde é utilizado como alimento pelos japoneses. E por fim, a alga vermelha, ela é importante por produzir o agar. O agar é utilizado nas pesquisas como meio de cultura, né, de bactéria, principalmente, de alguns outros micro-organismos. Então, ela funciona como meio de cultura para que os organismos se desenvolvam.
Tá bom, turma? Então hoje ficamos por aqui com a nossa aula sobre protistas. Muito obrigada!